Você já parou para pensar que o mundo espiritual é muito mais complexo do que imaginamos? A Bíblia revela que existe uma estrutura organizada de forças espirituais que atuam contra o plano de Deus para a humanidade. Não estamos falando de histórias de terror ou filmes de ficção, mas de revelações bíblicas que nos ajudam a compreender melhor a realidade espiritual que nos cerca. Neste estudo profundo e esclarecedor, vamos explorar o que as Escrituras Sagradas dizem sobre essa organização das trevas, sempre mantendo o foco na vitória que temos em Cristo Jesus. Prepare-se para uma jornada reveladora através das páginas da Bíblia. A revelação de Paulo sobre os principados e potestades. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, faz uma declaração extraordinária que abre nossos olhos para a verdadeira natureza da batalha espiritual. Ele escreve: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essas palavras nos mostram que existe uma hierarquia bem definida no reino das trevas. Paulo não está falando de uma massa desorganizada de forças malignas, mas de uma estrutura militar com diferentes níveis de autoridade e poder. Cada termo utilizado pelo apóstolo tem um significado específico que revela a complexidade dessa organização. Os principados representam as forças espirituais de maior autoridade nessa hierarquia sombria. A palavra grega utilizada é archai, que significa governantes ou autoridades principais. São entidades espirituais que exercem influência sobre territórios, nações e culturas inteiras. Daniel, capítulo 10, nos dá um vislumbre dessas realidades quando o profeta recebe a visita de um anjo que explica ter sido retido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. As potestades, por sua vez, são forças que exercem poder e domínio em áreas específicas. A palavra grega, exousiai, indica a autoridade delegada. São entidades que receberam permissão limitada para atuar em determinadas esferas de influência. Embora sejam poderosas, estão submetidas aos principados e, mais importante ainda, estão completamente derrotadas pela autoridade de Cristo. Os príncipes das trevas deste século são forças que governam sistemas mundanos. Eles influenciam ideologias, filosofias e padrões de pensamento que se opõem aos valores do reino de Deus. João, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, afirma que o mundo inteiro está no maligno, revelando a extensão dessa influência. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais completam essa hierarquia. São as forças numerosas que executam as ordens dos níveis superiores. A palavra hostes indica um exército organizado, preparado para a batalha. Esses seres espirituais operam nas regiões celestiais, que não se referem ao céu onde Deus habita, mas às dimensões espirituais que cercam nosso mundo físico. A origem da rebelião, o príncipe caído. Para compreendermos completamente essa hierarquia, precisamos voltar à sua origem. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve a queda de Lúcifer, cujo nome significa portador de luz. Esse ser angelical ocupava uma posição de destaque extraordinário na presença de Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 18, complementa essa revelação descrevendo o querubim ungido que cobria o trono de Deus. Ele era perfeito em seus caminhos, adornado com pedras preciosas, um ser de beleza incomparável. Sua função era liderar a adoração celestial, e ele tinha acesso direto à glória divina. No entanto, a iniquidade foi encontrada nele. Isaías revela os 5, eu subirei, de Lúcifer, que demonstram sua ambição de ser igual a Deus. Esse não foi um simples erro, mas uma rebelião deliberada e calculada. Ele disse em seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho foi sua ruína. A Bíblia nos conta em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que 1/3 das estrelas do céu, representando anjos, foram arrastados pela rebelião desse querubim caído. Esses seres angélicos que seguiram Lúcifer em sua rebelião formaram a base da hierarquia das trevas que conhecemos hoje. A expulsão foi imediata e definitiva.
Jesus mesmo declara em Lucas, capítulo 10, versículo 18: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Essa queda não foi apenas física ou espacial, mas representou a perda completa de posição, autoridade legítima e glória. O portador de luz tornou-se o príncipe das trevas. A estrutura militar do reino das trevas, compreendendo que Satanás é um imitador, podemos entender que ele estruturou seu reino caído como uma paródia pervertida da ordem celestial. Enquanto Deus estabelece seu reino com base no amor, na verdade e na justiça, o inimigo construiu uma hierarquia fundamentada na mentira, no medo e na opressão. No topo dessa pirâmide sinistra está o próprio Satanás, também chamado de diabo, adversário, acusador dos irmãos, pai da mentira, homicida desde o princípio e príncipe deste mundo. Jesus o identifica em João, capítulo 8, versículo 44, revelando sua natureza enganadora e destrutiva. Logo abaixo estão os principados, governadores de regiões e territórios. Esses seres espirituais de alta patente receberam autoridade sobre nações específicas. O livro de Daniel nos mostra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, entidades espirituais que influenciavam esses impérios antigos. Essa realidade espiritual continua até hoje, com forças demoníacas exercendo influência sobre países, culturas e civilizações. As potestades ocupam o terceiro nível, administrando áreas específicas de atuação. Podem estar relacionadas a sistemas econômicos, estruturas políticas, movimentos culturais ou mesmo áreas geográficas menores. Elas coordenam as atividades das forças inferiores para cumprir os objetivos estratégicos do reino das trevas. Os dominadores deste mundo tenebroso trabalham para estabelecer e manter sistemas de pensamento contrários à palavra de Deus. Eles inspiram filosofias humanistas, ideologias materialistas e padrões morais que se afastam dos princípios divinos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, revela que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Na base dessa estrutura estão as hostes espirituais, incontáveis demônios que executam tarefas específicas de opressão, tentação e engano. São os soldados rasos desse exército sombrio, atuando diretamente na vida das pessoas através de pensamentos, emoções e circunstâncias. As estratégias de atuação das trevas. A Bíblia não apenas revela a estrutura dessa hierarquia, mas também expõe suas estratégias de atuação. Paulo adverte em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que não devemos ser ignorantes dos ardis de Satanás. A palavra ardis indica esquemas calculados e planejamentos elaborados. A primeira e mais fundamental estratégia é o engano. Jesus identifica Satanás como o pai da mentira em João, capítulo 8, versículo 44. Toda a ação das trevas está fundamentada na distorção da verdade. No Jardim do Éden, a serpente não atacou Eva com violência, mas com uma pergunta aparentemente inocente: é assim que Deus disse? Essa mesma tática continua sendo usada para questionar a palavra de Deus e plantar dúvidas nos corações. A acusação é outra arma poderosa. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, identifica Satanás como o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Ele trabalha constantemente para trazer condenação, vergonha e sentimento de indignidade aos filhos de Deus. Sua voz interior sussurra que não somos bons o suficiente, que Deus não pode nos perdoar, que fracassamos irremediavelmente. A tentação é meticulosamente planejada. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, descreve 3 categorias de tentação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas foram as mesmas áreas em que Jesus foi tentado no deserto, conforme registrado em Mateus, capítulo 4. As forças das trevas estudam nossas fraquezas e vulnerabilidades para nos apresentar tentações customizadas. A divisão e o conflito são ferramentas essenciais nessa estratégia. Jesus advertiu em Mateus, capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. As trevas trabalham incansavelmente para criar discórdia entre irmãos, separar famílias, dividir igrejas e fragmentar comunidades. Onde há unidade no espírito, há poder. Por isso, o inimigo sempre busca semear desunião.
O desencorajamento e a opressão mental são armas sutis mas devastadoras. Elias, após sua grande vitória no Monte Carmelo, fugiu com medo de Jezabel e pediu para morrer. Essa montanha-russa emocional não foi acidental, mas um ataque calculado das trevas para neutralizar um poderoso profeta de Deus. A autoridade dos crentes sobre as trevas. Aqui está a verdade gloriosa que transforma toda essa revelação. Embora a hierarquia das trevas seja real e organizada, ela está completamente derrotada. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz de Cristo não foi uma derrota, mas a maior vitória de todos os tempos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele quebrou o poder do pecado, destruiu as obras do diabo e conquistou todas as forças das trevas. Hebreus, capítulo 2, versículo 14, afirma que Jesus tomou parte da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Essa vitória não é apenas de Cristo, mas é compartilhada com todos aqueles que estão nele. Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, revela que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa posição espiritual não é de vítimas indefesas, mas de vencedores assentados com Cristo acima de todo principado e potestade. Lucas, capítulo 10, versículo 19, registra Jesus dizendo: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é baseada em nossa força ou capacidade, mas na delegação de poder que recebemos de Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma instrução prática poderosa: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem: primeiro submissão a Deus, depois resistência ao inimigo. Quando estamos firmados em nossa identidade em Cristo e obedientes à sua palavra, temos autoridade para resistir e ver o inimigo fugir. A armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 18, não é uma opção, mas uma necessidade. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito formam nossa proteção completa contra todos os ataques das trevas. A importância do discernimento espiritual em um mundo onde o reino das trevas opera de forma tão organizada e estratégica, o discernimento espiritual torna-se essencial. Paulo ora em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, para que o amor dos crentes cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes. O discernimento não é paranoia espiritual que vê demônios em cada dificuldade, nem é ingenuidade que ignora completamente a realidade espiritual. É a capacidade de perceber a verdadeira origem das situações e responder apropriadamente. 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos adverte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Existem 3 fontes possíveis para nossos pensamentos e impulsos: nossa própria carne, o Espírito Santo e as forças espirituais das trevas. Aprender a distinguir entre essas vozes é fundamental para uma vida vitoriosa. A voz do Espírito Santo sempre alinha-se com a palavra de Deus, traz paz, edificação e amor. A voz das trevas traz confusão, acusação e medo. O conhecimento da palavra de Deus é nossa principal ferramenta de discernimento. Jesus venceu as tentações no deserto citando as Escrituras. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A oração e a dependência do Espírito Santo são indispensáveis. Jesus passou noites inteiras em oração antes de decisões importantes. Se o Filho de Deus precisava dessa comunhão constante com o Pai, quanto mais nós. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, mas cultivar relacionamento, receber orientação e manter-se conectado à fonte de todo poder e sabedoria. O papel da igreja na batalha espiritual: a igreja não é apenas um ajuntamento social ou uma organização religiosa.
Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11, revela que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades nos céus por meio da Igreja. A Igreja é o instrumento escolhido por Deus para demonstrar sua vitória sobre as trevas. Quando a Igreja se reúne em unidade, adoração e oração, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Atos, capítulo 2, descreve o nascimento da Igreja no Pentecostes, quando 120 pessoas estavam unânimes, esperando a promessa do Pai. O resultado foi uma explosão de poder que transformou o mundo conhecido. A autoridade coletiva da Igreja é ainda maior que a autoridade individual. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, Jesus promete: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A proclamação do Evangelho é uma das maiores armas contra o reino das trevas. Cada vez que alguém aceita a Jesus, uma pessoa é literalmente transferida do domínio das trevas para o reino da luz. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, declara que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O discipulado e o ensino da palavra fortalecem os crentes para a batalha. Paulo instrui Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Crentes maduros e fundamentados na palavra são muito mais resistentes aos ataques das trevas. Vivendo em vitória constante, conhecer a hierarquia das trevas não deve nos encher de medo, mas de confiança. 1 João, capítulo 4, versículo 4, afirma categoricamente: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A vitória não é algo que precisamos conquistar através de esforço próprio. Cristo já venceu. Nossa parte é permanecer nele, andar em obediência e exercer a autoridade que ele nos delegou. João, capítulo 15, versículo 5, Jesus declara: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A santificação é uma proteção poderosa. Quanto mais nos aproximamos de Deus e nos afastamos do pecado, menos brechas damos ao inimigo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, promete: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O louvor e a adoração são armas espirituais de imenso poder. 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de Josafá, que colocou os cantores à frente do exército. Quando começaram a louvar, Deus estabeleceu emboscadas contra os inimigos. As trevas não suportam a presença de Deus que se manifesta em meio ao louvor sincero. O perdão fecha portas para o inimigo. Paulo adverte em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Mágoa, amargura e falta de perdão são brechas pelas quais as trevas ganham acesso às nossas vidas. A certeza da vitória final, embora a batalha seja real hoje, o desfecho já está determinado. Apocalipse nos dá um vislumbre do final dessa história. Capítulo 20, versículos 1 a 3 e 10, descreve a prisão de Satanás por 1000 anos e seu lançamento final no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo o sempre. O julgamento das forças das trevas é certo e inevitável. Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus fala do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa não é uma especulação teológica, mas a declaração clara do próprio Cristo sobre o destino final do reino das trevas. Apocalipse, capítulo 21, descreve novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor, morte ou qualquer vestígio das trevas. Versículo 4 promete: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Até que esse dia glorioso chegue, somos chamados a permanecer firmes, vigilantes e ativos na batalha espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, nos exorta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé. Conclusão: armados com conhecimento e poder, a revelação bíblica sobre a hierarquia das trevas não é para nos assustar, mas para nos preparar. Conhecer a organização, as estratégias e os limites do inimigo nos capacita a viver em vitória constante. Não somos vítimas desamparadas, mas vencedores em Cristo Jesus. Lembre-se sempre: embora a hierarquia das trevas seja organizada e poderosa, ela está completamente derrotada pela obra de Cristo na cruz. Nossa posição não é de inferioridade, mas de autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus. Permaneça firme na palavra, fortaleça-se na oração, vista toda a armadura de Deus e viva na plena certeza de que maior é aquele que está em você do que todos os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. A vitória é sua em Cristo Jesus. Que este conhecimento não gere medo, mas confiança. Que não produza paranoia, mas sabedoria. E que, acima de tudo, nos leve a uma dependência cada vez maior de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que conquistou toda a autoridade nos céus e na terra. A batalha é real, mas a vitória é certa. Permaneça firme, permaneça vigilante, e permaneça sempre em Cristo.